Bom, vamos lá. Então, a temática sobre corpos marginalizados, consensuais, relacionados aos paradigmas motores, desde o gesto motor e os campos eminentes, e possam haver os campos interruptos. Aonde há uma fatalidade, há um estudo de caso. E aonde também é um campo de benevolência, também é um trato de fatos importantes que possa ocasionar. O que eu quero dizer, entre constituições ou pancadas que levamos, nos traz uma linguagem panorâmica ligada ao poder das palavras. E as suas próprias palavras podem ser fábricas ou empresas para detonar alguém que esteja aqui. Sabemos que desde a segunda infância, terceira infância, ou quarta infância, que falam em questões de períodos de 40, 50, 60 anos, que alguns autores podem falar, até psicólogos, ou seja, qualquer disciplina que possa falar. Porque se falam de nós, porque nós não podemos falar também. Nos traz pontos importantes entre a validade ou a invalidade, o campo estrutural e pós-estrutural, entre esses manejos esqueléticos e a gravidade esquelética no contrato social, entre a motricidade humana versus controle motor, entre a educação física e a educação infantil, e subtemas que eu coloquei para a Santiane, investi para lá em anexo. Eu não sei o que pode ter acontecido, como jogaram fora, mas se jogaram fora, é lógico que tem testemunhas lá que possam relatar que já fui eu sou, entre descendentes dessa própria faculdade, universidade. Desde a Univila, a Univélia, ou a Unipol, Unipox, ou seja, várias faculdades que instituíram esses campos pedagógicos ligados ao movimento, aos campos mutogênicos, o que relaciona alguns autores, como Vygotsky, relaciona alguns autores como referenciam os panoramas ligados ao campo históricos, os marcapassos, Lakatos e Marconi, Lakatos e os panoramas desejáveis entre a língua e o seu querer, entre anexos ligados ao cardinal e aos seus pontos importantes. O que nós queremos falar aqui sobre esse assunto? Que é a questão de 2 anos que eu estive inserido em qualquer instituição. Se eu passei ou não passei, vai trazer para mim estatutos de estudos e pesquisas e fontes. Porque a própria pesquisa é uma fronteira entre o senso comum e o bom senso. Não é aquela nota boa, não é aquela nota que vai alisando, passando, o pente fino. Mas a nota boa é aquela que tem o merecimento e esforço nas causas que acontecem ao seu redor e começa a praticar e estudar ainda, principalmente pelos princípios de erros ou acertos. A questão é essa, é a serenidade. E a não perveridade. A perveridade ligada ao que? A perversa serenidade, continuar. Se nós temos um hábito, nós temos um vício. É lógico, alguns podem dizer, entre controle motor e motricidade humana. Motricidade humana podemos colocar como um vício. Isso é ligado a toda a dimensão ampla do ser humano. Estudos, casos. Agora, o controle motor também tem uma questão de quê? O estudo de casos relacionados ao quê? O esporte coletivo, a motrivivência e parâmetros importantes. Quem analisou já alguns vídeos que eu já comecei a falar, é lógico que eu começo a falar sobre algum livro, um salmo, com próprios campos introdutórios de Katash, o Vitor Katash, o Macaco, como é que fala, visuologia do exercício, embora vamos falar o que está dentro do conteúdo. A maioria das vezes as pessoas ficam preocupadas, o que está escrito na capa, o autor, mas tem autores mais importantes que estão ali fazendo parte do que ele escreveu. Você vê tantos fisiologistas que tem ali dá uns 5 ou 6 páginas, por aí. Se você vê os fluxos de instrumentos e ferramentas, a Santiane tem que entender o que eu quero dizer, os aparelhos que tem ali, naquela época de adaptação. Por isso que eu busquei, até brincando uma questão, vamos dizer, os campos teatrais, porque é um campo de ficção, não sei, se o Romeu e Julieta aconteceu com esse suicídio, morreu depois se matou, mas o Frankenstein, o Victor Frankenstein, é lógico que não é o Victor Hugo da filosofia esportiva, não o Victor Hugo da filosofia do mundo, que tem que trazer o homem em destaque, ou seja, pela sua própria idade, estar com a pessoa mais nova ou velha, com uma ilha, e se abarcar entre a pedagogia do amor. E essa pedagogia do amor é a pedagogia do afeto, que alguns dizem aí,
nos campos universitários, já tem programas. Que universidade é essa que é onde em qualquer lugar tem a violência? Temos que saber administrar. Eu colocando controle motor, nos traz um campo de percepção espacial, que nós podemos ter também nossos próprios erros através do próprio corpo. O que eu quero dizer? Se eu faço um movimento de basquete, ou muay thai, ou boxe, jab, direto, ou seja, o erro vai nos trazer algo idealizado e conjunto de ideias de erros naquela ideia, segundo o Santini. Então nos traz panoramas importantes. Será que nós estamos preparados para ser professores ou professoras nesse professoriado? Será que estamos preparados para estar em algum STF, ou julgar ou subjugar alguém? Ou na corte civil, entre pré-escola, como deve fazer? Parece que a própria criança é um mioma, um câncer, entre panoramas importantes. Mas é lógico que, infelizmente, eu tenho que entrar de acordo com eles em questões que uma pessoa nasce boa, nasce ruim, nasce, mas pode haver mutações genéticas que podem ajudar. Agora não pode invalidar o homem ou a mulher, brincar, correr, jogar futebol. Por isso que eu gostei do próprio Barroso que veio aqui, colocou uma televisão lá. Não vou falar que eu já entrei naquele lugar, já fui hóspede em questões de quê? De investigações de casos. É lógico que eu vou lá com um caderno e a caneta. O próprio cidadão vai olhar, vão perguntar, vão ligar, vai ter referências e você vai entrar lá para estudar e fazer pesquisa na área de lazer. É lógico que na época lá não tinha nem quadra. Eu não sei como é que está enviando agora, na época. Mas quando eu entrei lá, caderno, caneta, traz para nós outros conjuntos, com shades. Eu vou entrar com shades aqui porque eu não quero saber quem estava comigo. Porque muitas vezes se presta, não presta, a cada um ter seu tratado, seu trato com Deus. Estou falando. Aí eu estou falando a questão de Deus aqui. Aí pode ser Allah, alguma coisa. Eu quero dizer que tratar de Deus respeitando, né? A qualquer corrente de religião, de Deus. Aí nos traz panoramas importantes, ok? Então, nesses estudos de casos que ocorrem, televisão, outros fatos eminentes e importantes. Agora, cabe a nós o valorizar a cada homem ou mulher que estiver no seu instituto de trabalho ou no seu instituto de pesquisa. Se ele esteja inválido ou não, vale a merecer o quê? Crédito e credibilidade, porque a pesquisa tem poucos a pesquisar. Não vou citar a Seara, né? A pesquisa tem poucos a estudar sobre essa área, né? Ligada a motricidade humana, em cuja consequência vai falar sobre Deus. Falar sobre o quê? Aí Pilet fala o quê? Não é epilepsia não, Pilet. É o quê? Fala o quê? Sobre questão de 2018 ali, desde a década de 70 também, tem alguns que citam, eu acho que é a Jussara Hoffman, que cita e fala muito mais sobre a pré-escola também. Embora algumas ali, o Gibbon, traz uns panoramas importantes ali ligado à inteligência pintórica, né? A caratucha, que ali eu já conheci alguns colegas em épocas de faculdades também que eu atuei, que só pela ali, a caricatura ali, como é que eles falam, né? A pintura, ele analisa que tem alguns fatos emocionais que podem ajudar. Se nós analisarmos o câncer precoce, na época eu pensava, foi para a época de 2004 a 2009, na época de Paulo Hartung, houve fatalidades comigo, é lógico, muitas fatalidades, muitas mortes. Poucas, só foi meu avô. Mas houve o que? Pontos recorrentes. Depois, em questões de saúde alta, só houve o quê? Desapego entre as mulheres. Por isso que eu falo campo telecéfalo, o córtex motor é a melhor a mulher. Essas pesquisas, como o próprio professor da Silva, Salvador da Silva, Inácio Salvador da Silva, a área de lazer, também a tese dele também era relacionada a mim e a minha era relacionada a ele. E ficou essas trocas ligadas. Eu falei, quando eu chegar no mestrado, eu ia defender. Nos traz panoramas importantes a criação. E a criação nos traz tempos importantes relacionados ao ponto de denominação constituinte. Veja bem, vê se é o que eu quero conversar com ele ou conversar com ela, Santiago, não. Nos traz pontos importantes nesta linguajar. Posso chegar lá até muitas vezes até nos campos de fanhoso, que já foi colocado, sem falar, analfabetismo. Nos traz a linguagem importante entre os panoramas do poder e os conhecimentos indevidos que ocorrem entre fontes, desde frotas e batalhões.
Nós queremos investigações, então estamos investigando, ligado à motricidade humana e os fatos históricos. Por isso falamos, pedagogia geral, o Mauro Betti colocou um pouco meio inexpressivo, ou melo.